Você já ouviu aquele ditado: a verdade sempre aparece. Pois, depois de anos de boatos e mistério, Vin Diesel, aos 56 anos, finalmente abriu o jogo e confirmou que todo mundo já suspeitava. Mas antes de contar todos os detalhes dessa história que está dando o que falar, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente conta tudo sobre o que acontece no mundo das celebridades, de um jeito fácil e direto. Quando Vin Diesel conheceu Paul Walker, ninguém poderia imaginar que aquele encontro mudaria para sempre suas vidas. Nos bastidores do primeiro filme da franquia Velozes e Furiosos, lançado em 2001, nascia uma ligação que ultrapassaria o cinema. O que começou como uma parceria profissional rapidamente se transformou em uma amizade sincera, marcada por respeito, confiança e uma forte sensação de irmandade. Vin e Paul tinham personalidades diferentes, mas complementares. Vin era intenso, determinado e protetor, enquanto Paul era leve, sereno e sempre disposto a ajudar. Essa combinação criava uma harmonia natural dentro e fora das câmeras. Juntos, eles deram vida a personagens que se tornaram símbolos de união e lealdade. E, ao contrário de muitos relacionamentos de Hollywood, o laço entre eles não era apenas atuação. Era real. Durante as filmagens, os dois se tratavam como irmãos. Riam, brincavam e trocavam conselhos sobre a vida, a fama e a família. Quando o trabalho terminava, continuavam próximos. Vin costumava visitar Paul em casa e ambos compartilhavam momentos simples, como churrascos e passeios com os filhos. Essa convivência reforçava um sentimento que ultrapassava o glamour do cinema, a verdadeira amizade. A tragédia que tirou a vida de Paul, em 2013, deixou o vazio profundo. Vin Diesel ficou devastado, incapaz de acreditar que o amigo não voltaria mais. Ele se afastou por um tempo, buscando forças para lidar com a perda. Quando retornou, prometeu que manteria viva a memória de Paul, não como uma obrigação, mas como uma missão pessoal. Desde então, cada filme da saga Velozes e Furiosos carrega um pouco dessa amizade. Vin faz questão de lembrar o amigo em entrevistas, eventos e homenagens. Ele também mantém contato constante com a filha de Paul, Meado, a quem chama de parte da família. Mais de uma década depois, Vin ainda fala de Paul com carinho e gratidão. Diz que a amizade deles o ensinou o verdadeiro significado da palavra família. Para ele, não se trata apenas de sangue, mas de conexão, amor e lealdade. Essa mensagem atravessa o tempo e continua inspirando milhões de fãs ao redor do mundo. E é nesse sentimento que a história de Vin Diesel se aprofunda, pois suas raízes e valores pessoais explicam muito sobre o homem por trás do astro. Antes da fama, Vin Diesel era apenas Mark Sinclair, um menino curioso e determinado nascido em Alameda, Califórnia, em 1967. Criado pela mãe, Delora, uma astróloga e educadora, ele cresceu sem conhecer o pai biológico. Essa ausência marcou sua infância e despertou nele uma busca constante por identidade. Desde cedo, Vin percebeu que sua aparência não se encaixava em um padrão único. Com traços mistos, ele enfrentou olhares de dúvida e perguntas sobre sua origem. A mãe sempre o ensinou a valorizar a diversidade, explicando que a verdadeira força vem da aceitação de quem se é. Aos 7 anos, Vin teve seu primeiro contato com o teatro, quando entrou em um grupo infantil em Nova York. Ali descobriu sua paixão pela atuação. O palco se tornou um refúgio, um lugar onde podia ser quem quisesse. Com o tempo, o teatro virou também uma forma de se expressar e de entender o mundo ao redor. Enquanto crescia, enfrentava as dificuldades comuns de uma vida simples, mas nunca deixou que isso impedisse de sonhar. Trabalhou em diferentes empregos, incluindo de segurança em boates, onde adotou o apelido Vin Diesel. O nome refletia sua personalidade, energia, força e resistência. O tema da família sempre esteve presente em sua trajetória. Mesmo sem o pai, ele encontrou figuras paternas entre professores, diretores e amigos. Essa valorização das relações humanas se tornou uma marca pessoal e profissional. Quando começou a produzir seus próprios curtas-metragens, como Multifacial, abordou temas ligados à identidade e à busca por pertencimento. Essas experiências moldaram o homem que mais tarde conquistaria o mundo do cinema. Para Vin, a fama nunca substituiu os valores que aprendeu na infância: respeito, união e lealdade.
Ele sempre acreditou que a verdadeira força está nas pessoas que caminham ao nosso lado. Essas lições de vida o prepararam para o que viria depois, não apenas o sucesso em Hollywood, mas também os laços que ele criaria e preservaria ao longo da jornada. E foi justamente essa base sólida de valores que o ajudou a enfrentar os momentos mais difíceis, especialmente a perda do amigo que considerava um irmão. Quando Vin Diesel e Paul Walker se encontraram pela primeira vez nos bastidores do filme Velozes e Furiosos, em 2001, ainda não sabiam que estavam iniciando uma amizade que marcaria o cinema e a vida de milhões de pessoas. O roteiro falava sobre corridas ilegais, adrenalina e lealdade, mas foi nos bastidores que os dois atores descobriram que compartilhavam valores muito mais profundos do que imaginavam. Van, conhecido por sua intensidade e energia, encontrou em Paul um contraponto perfeito. Paul era calmo, paciente e cheio de empatia. Essa diferença de temperamentos fez com que a amizade florescesse naturalmente. Eles não precisaram forçar nenhuma conexão. Era como se já se conhecessem de outras vidas. A cada cena gravada, o vínculo se fortalecia, e o que antes era apenas uma parceria de trabalho se transformou em uma irmandade verdadeira. Os dois passaram a se apoiar não só nas filmagens, mas também fora delas. Compartilhavam experiências sobre a vida, os desafios da fama e o amor pela família. Quando não estavam gravando, trocavam ideias sobre carros, viagens e projetos pessoais. Van admirava a simplicidade de Paul, seu jeito leve de lidar com a vida, e Paul respeitava a força e o senso de responsabilidade de Van. Era uma amizade equilibrada, construída sobre respeito e confiança. A equipe de filmagem logo percebeu essa sintonia. Em muitos momentos, Van e Paul improvisavam falas ou gestos que pareciam tão naturais que se confundiam com a realidade. Os personagens Dominic Toretto e Brian O'Connor, que nas telas se tornaram irmãos, eram um reflexo exato da relação fora do set. Essa ligação verdadeira entre os dois deu à franquia uma autenticidade que conquistou o público em todo o mundo. Mas o destino reservou um golpe cruel. Em novembro de 2013, Paul Walker perdeu a vida em um acidente de carro, deixando o mundo em choque. Vin Diesel, ao saber da notícia, ficou arrasado. A perda não foi apenas de um colega de trabalho, mas de alguém que ele considerava parte da família. Durante dias, Van se afastou de tudo, incapaz de aceitar o que havia acontecido. Quando finalmente falou sobre o assunto, descreveu o vazio que sentia como algo impossível de preencher. Mesmo com a dor, ele decidiu honrar o legado do amigo. Passou a dedicar cada filme da franquia à memória de Paul e fez questão de manter o espírito de irmandade vivo entre o elenco. Os fãs também se uniram em homenagens, transformando o luto em admiração. Nos bastidores, Van manteve contato próximo com a família Walker e se tornou uma figura importante na vida da filha de Paul, Meadow. Ele esteve presente em momentos marcantes da jovem, como se cumprisse uma promessa silenciosa feita ao irmão que partiu. A ausência de Paul ainda é sentida, mas a amizade que os dois construíram permanece como uma das mais sinceras e emocionantes histórias de companheirismo de Hollywood. Para Vin Diesel, aquela conexão nunca terminou. Ela continua viva em sua memória, em sua forma de viver e em cada vez que fala sobre o significado de família, o mesmo valor que sempre uniu os dois. A amizade entre Vin Diesel e Paul Walker sempre foi marcada por gestos simples, mas profundos. Entre os muitos momentos compartilhados, um em especial transformou a vida de Van para sempre. Foi durante as gravações de um dos filmes da franquia Velozes e Furiosos que Paul, já pai de Meadow, conversou com um amigo sobre a importância de estar presente em cada etapa da vida dos filhos. Na época, a companheira de Van estava prestes a dar à luz e ele se mostrava apreensivo, sem saber se conseguiria lidar com a emoção do momento. Paul ouviu com atenção e, com seu jeito tranquilo, deu um conselho direto e cheio de significado: participar do nascimento do filho. Disse que ver a chegada de uma nova vida era algo transformador, uma experiência que marcava um homem para sempre. Van levou aquelas palavras a sério. Pouco tempo depois, quando seu filho nasceu, ele estava lá, segurando a mão da mãe, acompanhando cada segundo. E, como Paul havia previsto, aquele momento mudou tudo. Ao ver o filho pela primeira vez, Van sentiu uma conexão indescritível. Era como se tivesse entendido o verdadeiro sentido da palavra família, algo que ele sempre valorizou, mas que naquele instante ganhou um novo peso.
Depois disso, passou a enxergar a paternidade como a missão mais importante de sua vida. O conselho de Poe não foi apenas uma sugestão. Foi um presente, uma lição que moldou o homem que Van se tornou. Nos anos seguintes, Van falaria diversas vezes sobre como aquele gesto o transformou. Ele começou a participar de cada momento dos filhos, valorizando o tempo em família acima de qualquer sucesso profissional. Em vez de se deixar levar pelo ritmo intenso de Hollywood, optou por equilibrar o trabalho com a vida pessoal. Sempre dizia que a presença é o maior presente que um pai pode dar a um filho. A ligação entre as famílias Diesel e Walker continuou viva. As filhas de ambos cresceram próximas, como se o vínculo dos pais tivesse se estendido para a nova geração. Meadow Walker, a filha de Poe, se tornou como uma sobrinha para Van. Ele a chama de luz e se emociona ao ver o quanto ela reflete os valores do pai: generosidade, humildade e amor. O conselho que Poe deu a Van foi mais do que uma simples conversa entre amigos. Foi um ato de amor e irmandade que ultrapassou o tempo e o espaço. Hoje, Van carrega essa lembrança com orgulho, sabendo que uma parte de Poe vive em cada gesto de carinho que ele oferece aos filhos. Essa herança emocional é o símbolo mais forte da amizade entre os dois, mostrando que laços verdadeiros nunca se perdem, apenas se transformam em amor que atravessa gerações. Muitos conhecem Van Diesel como astro dos filmes de ação, o homem que interpreta personagens destemidos e cheios de coragem. Mas, fora das telas, ele mostrou que a bravura não é apenas ficção. Em 2001, durante um intervalo nas filmagens, Van se deparou com um acidente de carro em uma estrada de Los Angeles. Sem pensar duas vezes, ele parou o veículo e correu até o local. Um automóvel estava em chamas, com pessoas presas dentro. Com a ajuda de um policial que também havia parado, Van conseguiu retirar os ocupantes antes que o fogo se espalhasse. Minutos depois, o carro explodiu. Se ele não tivesse agido, o desfecho teria sido trágico. O episódio ganhou destaque nos noticiários e surpreendeu até quem o conhecia apenas pelos papéis no cinema. Ali, Van mostrou que a coragem que demonstra em seus filmes é um reflexo da pessoa que ele realmente é. O mais impressionante é que ele nunca tentou se promover com o ocorrido. Preferiu o silêncio, deixando que o gesto falasse por si. Para ele, ser herói não é receber aplausos, mas agir quando é preciso. Essa atitude reforçou que muitos a percebiam. Por trás da imagem de homem forte e musculoso, existe alguém sensível, empático e profundamente humano. Van Diesel sempre quebrou o estereótipo sobre masculinidade. Ele acredita que um homem não precisa esconder as emoções para ser forte. Ao contrário, considera que coragem também é chorar, abraçar e demonstrar amor. Essa visão aproximou ainda mais dos fãs, que vê nele um exemplo de equilíbrio entre força e sensibilidade. Em várias entrevistas, ele contou que aquele momento o fez refletir sobre o valor da vida e o poder das escolhas. Assim como em suas cenas de ação, ele entendeu que o verdadeiro heroísmo está nas decisões do cotidiano: cuidar da família, proteger quem se ama e agir com compaixão diante do perigo. Aquele ato de 2001 se tornou uma lembrança silenciosa, mas poderosa, que continua a inspirar quem o conhece. Mostra que Van Diesel não é apenas um personagem corajoso criado por Hollywood. É um homem que vive seus valores todos os dias, provando que o verdadeiro herói é aquele que se move pelo coração e não pelo reconhecimento. E é justamente essa força interior, unida ao amor pela família e aos laços eternos de amizade, que continua definindo quem Van Diesel realmente é. Ao longo dos anos, Van Diesel construiu uma imagem de força e determinação. Nas telas, ele é o herói invencível, o homem que enfrenta qualquer obstáculo com coragem e energia. No entanto, por trás dessa aparência imponente, existe uma filosofia de vida muito mais profunda, guiada não pela busca de poder, mas pelo valor do amor. Para ele, o amor é a verdadeira fonte de força, o combustível que o move e mantém firme em cada decisão. Van aprendeu desde cedo que o mundo pode ser duro, mas também que a sensibilidade é uma forma poderosa de resistência. Sua trajetória mostra que ser forte não significa esconder as emoções, e sim usá-las como motivação para agir com empatia. Ele acredita que a maior demonstração de poder está em proteger, cuidar e inspirar os outros. Essa visão se reflete tanto na sua vida pessoal quanto nos personagens que interpreta. Nos bastidores de Velozes e Furiosos, ele sempre repete para a equipe que o tema central da franquia é a família. Para ele,
O amor entre amigos, companheiros e parentes é o que mantém tudo em equilíbrio. Essa ideia, que poderia parecer simples, é o coração da sua filosofia. Van não vê o amor como fraqueza, mas como a força que dá sentido à coragem. Quando fala sobre a perda de Paul Walker, ele costuma dizer que foi o amor que o ajudou a seguir em frente e transformar a dor em motivação. A paternidade também reforçou essa maneira de enxergar o mundo. Van é um pai presente, carinhoso e atento. Ele acredita que ser exemplo é mais importante do que ser ídolo. Por isso, ensina aos filhos que o verdadeiro poder está em respeitar, ouvir e agir com bondade. Nas redes sociais, compartilha mensagens que inspiram seus seguidores a valorizarem as pequenas coisas e a enxergarem a sensibilidade como parte essencial da força humana. Em sua rotina, Van busca manter o equilíbrio entre o corpo e a mente. Pratica exercícios com disciplina, mas também dedica tempo à meditação e à reflexão. Ele costuma dizer que cuidar da alma é tão importante quanto cuidar dos músculos. Essa combinação o mantém centrado, mesmo diante das pressões de Hollywood e das exigências do sucesso. A filosofia de força com amor se tornou o pilar de sua vida e sua carreira. Nos filmes, ele faz questão de transmitir essa mensagem, mostrando que os maiores heróis não são os que vencem lutas físicas, mas os que enfrentam as próprias dores com coragem e compaixão. Essa visão humanizada é o que o diferencia de outros astros do cinema de ação. Hoje, aos 56 anos, Van Diesel vive com serenidade. Ele entende que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária, um ato de força que constrói pontes e cura feridas. É essa crença que o guia, dentro e fora das telas, e que continua inspirando quem o acompanha. Em sua jornada, ele mostra que a verdadeira potência de um homem não está em dominar o mundo, mas em transformá-lo com o coração. Desde o início da franquia Velozes e Furiosos, Dominique Toretto se destacou como um personagem marcante. Líder de um grupo que vivia à margem da lei, ele era conhecido por sua força, coragem e lealdade. Mas, ao longo dos anos, Dom deixou de ser apenas um homem durão das ruas para se tornar um símbolo de amor, sacrifício e união. Essa transformação reflete diretamente a evolução pessoal de Van Diesel, que transferiu sua maturidade emocional para o personagem que o consagrou. No primeiro filme, Toretto era um homem guiado pela raiva e pela necessidade de proteger os seus. Agia com impulsividade, mas sempre movido pelo senso de justiça e pelo amor à família. Com o tempo, esse instinto protetor ganhou novas camadas. À medida que Van amadurecia fora das telas, Dom também crescia dentro delas. O ator passou a enxergar o personagem como um espelho de sua própria vida, incorporando sentimentos que só a experiência e a paternidade poderiam ensinar. Nos filmes mais recentes, Toretto se mostra um pai dedicado, um amigo fiel e um líder que entende o valor da empatia. Ele continua sendo forte, mas aprendeu que a verdadeira força está em proteger com o coração. Essa mudança trouxe profundidade ao personagem e conquistou ainda mais o público, que passou a enxergar nele não apenas um herói de ação, mas um homem de valores humanos. Van Diesel sempre defendeu a ideia de que o público precisa ver heróis que também demonstram vulnerabilidade. Para ele, mostrar emoções não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Dom Toretto chora, sofre e luta por amor, e isso torna real. Essa visão humanizada que Van trouxe ao personagem redefine o papel do herói masculino moderno, rompendo com a imagem fria e distante dos antigos protagonistas de ação. A evolução de Dom é também a evolução de Van. Cada olhar, cada gesto e cada decisão do personagem carregam a experiência pessoal do ator. A perda de Paul Walker, por exemplo, influenciou fortemente os rumos da franquia. Van transformou a dor da perda em motivação para honrar o legado do amigo e dar mais significado à história. Assim, Dom se tornou mais do que um personagem. Virou um tributo à vida, à amizade e à família. Hoje, Dominique Toretto representa um novo tipo de herói, aquele que não precisa vencer todos os combates para provar sua força, mas que encontra poder no amor, na lealdade e na capacidade de perdoar. É essa fusão entre o herói e o homem que faz de Van Diesel um artista único e inspirador. Fora das telas, Van Diesel vive a jornada mais importante de sua vida, a de ser pai. Ao lado da modelo mexicana Paloma Jiménez, ele construiu uma família que se tornou o centro de tudo o que faz. Juntos, criaram 3 filhos, Ania, Vincent e Pauline, e transformaram a casa em um refúgio de amor e união.
A relação de Van com a família é marcada por dedicação e presença. Ele faz questão de participar do cotidiano dos filhos, acompanhando desde as tarefas escolares até os momentos de lazer. Ania, a filha mais velha, herdou o espírito determinado do pai e pratica artes marciais. Vincent, o filho do meio, compartilha o mesmo entusiasmo pelos carros e pela mecânica. Pauline, a caçula, recebeu o nome em homenagem a Paul Walker, o grande amigo e irmão de alma que marcou para sempre a vida de Van. O nascimento de Pauline foi um dos momentos mais emocionantes para ele. Ao escolher o nome, quis eternizar a memória de Paul dentro da própria família, mostrando que a amizade entre os dois ultrapassou a vida. Essa homenagem simboliza o quanto Van valoriza os laços humanos, reconhecendo que a família não se limita ao sangue, mas também às conexões que o coração escolhe. Paloma, sua companheira há mais de 15 anos, é uma presença constante e discreta. Van costuma dizer que o equilíbrio e a serenidade dela são fundamentais para que ele mantenha os pés no chão, mesmo diante do sucesso e das pressões de Hollywood. Juntos, cultivam um lar onde o amor, o respeito e a cumplicidade são prioridades. A paternidade mudou completamente a visão de mundo de Van Diesel. Ele se tornou mais sensível, mais consciente do impacto de suas escolhas e mais comprometido em deixar um legado positivo. Em cada filme, busca transmitir mensagens que seus filhos possam se orgulhar de ouvir no futuro. Por isso, temas como lealdade, perdão e união aparecem constantemente em suas produções. Para Van, ser pai é mais do que prover ou proteger. É ensinar pelo exemplo, mostrar que força e ternura podem caminhar juntas. Ele acredita que o maior legado que um homem pode deixar é o amor que transmite aos filhos. É esse sentimento que o impulsiona todos os dias, tanto em sua vida pessoal quanto em seu trabalho. Assim, entre os motores que rugem nas telas e os abraços silenciosos em casa, Van Diesel construiu uma história de amor incondicional. Uma história em que o homem e o pai se completam, provando que, para ele, o verdadeiro papel de herói começa dentro de casa. Antes de se tornar uma das figuras mais reconhecidas do cinema de ação, Van Diesel era apenas um garoto chamado Mark Sinclair, crescendo nas ruas agitadas de Nova York. Nascido em Alameda, Califórnia, ele foi criado pela mãe, Delora, uma astróloga e educadora, e pelo padrasto, Irving Vincent, professor de teatro e gerente de um centro cultural. Foi nesse ambiente criativo que Mark descobriu o poder da arte, mas sua entrada no mundo da atuação aconteceu de forma inesperada, resultado de uma travessura que mudou o rumo de sua vida. Certa vez, com apenas 7 anos, Mark e alguns amigos tentaram entrar em um teatro local para causar bagunça. Antes que conseguissem, foram surpreendidos pela diretora do espaço, que, em vez de puni-los, lhes ofereceu uma oportunidade: participar de uma peça infantil. Aquele gesto simples despertou algo dentro dele. O palco, que antes seria cenário de uma brincadeira, se tornou o lugar onde ele se sentiu livre pela primeira vez. Foi o início de uma paixão que o acompanharia por toda a vida. Na adolescência, Mark passou a se envolver mais com o teatro, aprendendo sobre atuação, escrita e direção. O convívio com artistas e professores o inspirou a buscar um propósito maior. Ele entendeu que atuar não era apenas interpretar, mas comunicar emoções e provocar reflexões. Com o tempo, começou a escrever e produzir pequenas peças independentes, sempre com histórias que abordavam temas como identidade, família e superação. A transição para o nome Van Diesel veio anos depois, quando trabalhava como segurança em boates de Nova York. Os amigos o chamavam de Van, abreviação do sobrenome do padrasto, Vincent. O apelido Diesel surgiu por causa de sua energia inesgotável e determinação. Assim nasceu o nome artístico que mais tarde se tornaria mundialmente conhecido. Determinando-se a seguir carreira no cinema, Van enfrentou anos de rejeição. Os estúdios não sabiam como classificá-lo por causa de sua aparência multiétnica, o que o levou a produzir seu próprio curta-metragem, Multifacial, em 1995. O filme abordava justamente essa dificuldade de encontrar espaço por não se encaixar em rótulos. A obra chamou atenção pela autenticidade e pela atuação intensa e acabou sendo exibida no Festival de Cannes. Esse passo foi decisivo. Pouco tempo depois, Van escreveu e dirigiu o Longa-Atrás, que chamou a atenção de Steven Spielberg. Impressionado, o diretor o convidou para atuar em O Resgate do Soldado Ryan, de 1998. A partir daí,
Sua carreira ganhou impulso e abriu caminho para o papel que mudaria tudo. Dominique Toretto em Velozes e Furiosos. Aquela travessura de infância havia se transformado em destino. O menino que entrou em um teatro por acaso acabou encontrando sua vocação e criando um legado que atravessaria gerações. Vin Diesel nunca esqueceu suas origens e sempre reconheceu que foi o palco que o ensinou a ser verdadeiro, tanto na arte quanto na vida. A morte de Paul Walker, em novembro de 2013, foi um dos momentos mais dolorosos na vida de Vin Diesel. Os dois eram mais do que colegas de trabalho, eram irmãos de alma. O acidente, ocorrido em Santa Clarita, Califórnia, interrompeu não apenas uma carreira brilhante, mas também uma amizade que se tornará um símbolo de lealdade. A notícia pegou todos de surpresa e deixou o vô em completo silêncio por dias. Ele se isolou, incapaz de aceitar que o amigo havia partido. Quando decidiu falar publicamente, suas palavras refletiram o tamanho da perda. Ele não via Paul como um simples parceiro de set, mas como parte da própria família. Aquela ligação que começou em 2001 durante as filmagens do primeiro Velozes e Furiosos tinha se tornado um vínculo de amor e respeito mútuo. E agora, diante do vazio deixado pela ausência, Van sentia que precisava transformar a dor em propósito. As filmagens de Velozes e Furiosos 7 estavam em andamento quando o acidente aconteceu. O impacto emocional foi tão forte que muitos acreditaram que o projeto seria cancelado. Mas Van decidiu seguir em frente, não por obrigação, e sim por lealdade. Ele afirmou que concluir o filme seria a melhor forma de homenagear o amigo. As gravações retomaram-se com lágrimas, lembranças, uma emoção visível em cada cena. O resultado final tocou o mundo inteiro, especialmente na sequência de despedida, marcada pela canção See You Again, que se tornou um tributo universal à amizade. Van sentiu cada momento da produção como um processo de cura. Para ele, aquele filme era mais do que entretenimento, era um adeus cheio de amor. E mesmo após o lançamento, nunca deixou de lembrar de Paul. Nomeou sua filha caçula como Pauline, em sua memória, e mantém contato constante com a família Walker. Desde então, cada novo capítulo da franquia carrega um pedaço desse compromisso. Van prometeu levar a saga até o fim em homenagem ao irmão que se foi, e cumpre essa promessa com devoção. Para ele, Velozes e Furiosos não é apenas uma série de filmes sobre carros e ação, mas um tributo à amizade, à lealdade e ao valor da família. O luto de Vin Diesel se transformou em legado. Ele encontrou na arte uma forma de manter vivo o espírito do amigo, provando que algumas conexões nunca se quebram. A promessa feita em silêncio de continuar a jornada por ambos segue sendo o combustível de sua carreira e o maior símbolo da irmandade que o mundo aprendeu a admirar. A perda de Paul Walker marcou para sempre a vida de Vin Diesel. Quando o acidente aconteceu, em novembro de 2013, ele não perdeu apenas um colega de elenco, mas alguém que considerava parte da própria família. O choque inicial foi devastador. Van se afastou das gravações, mergulhou em silêncio e passou dias tentando entender como seguir em frente sem o amigo que chamava de irmão. Durante esse período, ele encontrou apoio na família de Paul, especialmente Meadow Walker, a filha que o ator tanto amava. Meadow tinha apenas 15 anos quando perdeu o pai. Desde então, Van se aproximou dela com carinho e responsabilidade. Passou a estar presente em momentos importantes da vida da jovem, ajudando-a a lidar com a ausência e mantendo viva a lembrança do pai. Para Van, cuidar de Meadow era uma forma de continuar cuidando de Paul. O gesto mais simbólico de amor aconteceu quando nasceu sua filha caçula, Pauline. Ao escolher o nome, Van quis eternizar a memória do amigo dentro da própria família. Ele contou que, durante o parto, sentiu a presença de Paul, como se o irmão estivesse ali, acompanhando o momento. Dar o nome Pauline foi um ato de gratidão e homenagem, um lembrete de que as conexões verdadeiras não acabam com a morte. O luto de Vin Diesel não foi apenas uma dor pessoal, mas também um desafio público. Em meio à tristeza, ele precisava continuar a franquia que construiu ao lado de Paul. O retorno às filmagens de Velozes e Furiosos 7 foi carregado de emoção. Cada cena parecia um adeus silencioso, e cada palavra, uma despedida. A produção foi concluída com a ajuda dos irmãos de Paul, que serviram como dublês nas cenas finais. O resultado emocionou o mundo, especialmente a sequência que mostrou os personagens Dominique Toretto e Brian O'Connor se separando nas estradas. Desde então, Vin Diesel transformou a dor em missão.
Em vez de deixar que a perda o consumisse, ele escolheu honrar o legado do amigo. Mantém contato próximo com a mãe e os irmãos de Paul, participa de eventos da Paul Walker Foundation e nunca deixa de mencionar o nome dele em entrevistas. Em suas palavras e atitudes, é possível sentir que Paul continua presente, como uma força que o acompanha e o guia. A relação com Meadow também se tornou um símbolo dessa continuidade. Em 2021, quando ela se casou, foi Van quem a conduziu até o altar. O gesto comoveu o mundo e reafirmou o laço indestrutível entre as duas famílias. Para ele, aquele momento foi a prova de que o amor fraterno ultrapassa a morte. Van Diesel aprendeu a viver com a saudade sem deixar que ela o paralisasse. Seu luto virou força e sua dor, inspiração. Seguir em frente não foi esquecer, mas continuar caminhando com o irmão ao seu lado, agora, em forma de lembrança eterna. Meadow Rain Walker nasceu em 1998, filha única de Paul Walker. Desde pequena, herdou o sorriso sereno e o coração generoso do pai. Cresceu longe dos holofotes, entre o Havaí e a Califórnia, e só mais tarde passou a compreender o impacto que o nome Walker tinha no mundo. A morte do pai, em 2013, a atingiu profundamente, mas também a motivou a transformar a dor em propósito. Aos poucos, Meadow encontrou sua própria voz. Tornou-se modelo profissional e começou a se destacar no mundo da moda, representando marcas internacionais e desfilando em grandes eventos. Apesar do sucesso, ela sempre manteve um perfil discreto, preferindo usar sua visibilidade para causas que realmente importam. Em 2015, fundou a Paul Walker Foundation, uma organização dedicada a continuar o trabalho humanitário e ambiental iniciado por seu pai. A instituição apoia projetos voltados à conservação dos oceanos, à educação ambiental e à ajuda a comunidades carentes. Meadow participa ativamente das ações, visitando escolas, promovendo campanhas e inspirando jovens a cuidarem do planeta. Seu ativismo reflete a essência de Paul, que sempre foi apaixonado pela natureza e pelas boas causas. Além das atividades da Fundação, Meadow mantém uma relação próxima com Van Diesel e o elenco de Velozes e Furiosos. Para ela, Van é uma figura paterna e um elo direto com a memória do pai. O carinho entre eles é visível. Em 2021, no dia do casamento de Meadow, foi Van quem a levou até o altar, um gesto que emocionou milhões de fãs ao redor do mundo. A cena representou a continuidade de uma promessa feita em silêncio, a de proteger e apoiar a filha do amigo, como ele teria feito. Meadow também mantém laços com os filhos de Van Diesel, especialmente Pauline, que carrega o nome de seu pai. As duas cresceram próximas, unidas por um amor que atravessa gerações. Juntas, simbolizam a fusão entre duas famílias ligadas por uma amizade que o tempo não apagou. Hoje, Meadow Walker é muito mais do que a filha de uma estrela. Ela é uma mulher que honra o legado do pai com suas próprias ações. Sua força vem da mesma fonte que moveu Paul e Van, o amor. Ao continuar o trabalho humanitário iniciado por ele, ela prova que o verdadeiro legado não está apenas na fama, mas na capacidade de inspirar e transformar vidas. Meadow carrega a luz do pai e o apoio constante de Van, que a chama de orgulho e bênção. Com apenas o olhar, os dois se entendem, como se Paul ainda estivesse entre eles. Juntos, mostram que o amor e a lealdade não conhecem limites e que as promessas feitas com coração nunca desaparecem, apenas se renovam com o tempo. Após o trágico acidente que tirou a vida de Paul Walker em 2013, sua filha Meadow se viu diante de uma perda irreparável e de um desafio ainda maior: buscar justiça. Com apenas 15 anos, ela enfrentou uma batalha judicial contra a fabricante Porsche, alegando que o carro em que o pai estava, um Porsche Carrera GT, apresentava falhas de segurança que contribuíram para o acidente. O processo, iniciado em 2015, foi acompanhado com grande atenção pela imprensa internacional e pelos fãs de Paul em todo o mundo. Meadow agiu com maturidade e firmeza, sempre com o apoio de Van Diesel e da família Walker. O caso destacou questões importantes sobre segurança automotiva e responsabilidade corporativa. Após anos de audiências e negociações, em 2017 foi firmado um acordo confidencial entre as partes, encerrando oficialmente a disputa judicial. Embora os detalhes não tenham sido revelados, a vitória simbólica de Meadow representou mais do que um resultado jurídico. Foi um ato de amor e coragem, um passo para honrar a memória do pai. Mas a justiça foi apenas o começo de uma nova etapa.
Em seguida, Meado dedicou-se a transformar a dor em ações positivas. Através da Paul Walker Foundation, ela ampliou o alcance de programas voltados à educação ambiental, sustentabilidade e ajuda humanitária. Criou bolsas de estudo para jovens que desejam seguir carreiras relacionadas à preservação dos oceanos e à biologia marinha, áreas que sempre despertaram o interesse de Paul. Além disso, promoveu projetos em parceria com organizações internacionais, levando alimentos e recursos para regiões afetadas por desastres naturais. Em cada iniciativa, Meado reforçava a filosofia que o pai viveu: usar a fama e a influência não para o próprio benefício, mas para o bem coletivo. As homenagens também se multiplicaram. Todos os anos, no aniversário de Paul, Meado publica mensagens e vídeos cheios de carinho, compartilhando lembranças e agradecendo pelo legado que ele deixou. Em muitas dessas postagens, Vin Diesel e o elenco de Velozes e Furiosos também participam, criando uma corrente de amor e memória que emociona os fãs. Em 2023, Meado viveu um dos momentos mais especiais de sua trajetória: sua participação no filme Fast X, o 10º capítulo da franquia. Embora sua aparição tenha sido breve, ela foi carregada de simbolismo. Estar no set, cercada pelas mesmas pessoas que conviveram com seu pai, foi como fechar um ciclo. Para ela, era uma forma de continuar a história que Paul começou e reafirmar que seu espírito permanece vivo na saga. Entre justiça, superação e homenagens, Meado Walker transformou o luto em legado. Sua determinação e serenidade mostram que a força herdada do pai e o apoio de Vin Diesel formaram uma base sólida para seguir em frente. Hoje, ela representa o elo entre passado e futuro, a prova de que o amor pode ser mais duradouro do que qualquer ausência. O reencontro de Meado Walker com o universo de Velozes e Furiosos em Fast X, lançado em 2023, foi um momento de pura emoção para o elenco e os fãs. Embora sua aparição tenha sido rápida, o significado foi imenso. Para Vin Diesel, vê-la diante das câmeras foi como reviver a presença de Paul, não apenas como memória, mas como energia viva. O set, que sempre foi um espaço de trabalho intenso, naquele dia se transformou em um local de celebração e carinho. Michelle Rodrigues, Jordana Brewster e Therese Gibson, companheiro de longa data da franquia, expressaram profunda emoção ao contracenar com Meado. Eles descreveram o momento como um símbolo de continuidade, uma lembrança de que a história construída por Paul segue pulsando no coração de todos. Van, por sua vez, não conteve a emoção. Ele disse que, ao ver Meado caminhando pelo estúdio, sentiu como se Paul estivesse ali, sorrindo e abençoando aquele instante. Fast X trouxe à tona mais do que cenas de ação e adrenalina. Foi um filme de reencontros e homenagens, uma celebração da amizade da família que transcende o cinema. Cada integrante do elenco carrega um pedaço do legado de Paul Walker, e a presença de Meado consolidou ainda mais essa união. O elenco costuma dizer que não são apenas colegas, mas uma família escolhida pelo destino. E foi essa mensagem que marcou o lançamento do filme. Nos bastidores, Meado foi recebida com amor e respeito. Vin Diesel fez questão de acompanhá-la em todas as etapas da gravação, assegurando que ela se sentisse acolhida e protegida. A cumplicidade entre os dois reflete o elo inquebrável que nasceu da amizade entre Vin e Paul. Para todos, foi um lembrete de que as conexões verdadeiras não morrem, elas apenas se transformam em novas formas de presença. A aparição de Meado em Fast X simbolizou o fechamento de um ciclo e o início de outro. Representou a fusão entre duas gerações, a de Paul, que construiu o legado, e a de Meado, que agora o perpétua. O filme foi recebido com emoção pelos fãs, que viram naquela cena a prova de que o espírito de Paul continua vivo, não apenas nas lembranças, mas no coração daqueles que o amaram. Vin Diesel, ao lado do elenco, reforçou a mensagem que sempre guiou sua vida e sua carreira. Para ele, a história de Velozes e Furiosos nunca foi apenas sobre velocidade ou ação, mas sobre laços que resistem ao tempo. E foi com esse sentimento que encerrou a gravação de Fast X, olhando para Meado com gratidão e orgulho. Família para sempre. Não apenas um lema de filme, mas a essência de uma história real, de amizade, amor e lealdade que nem o tempo, nem a distância, nem a morte conseguiram apagar. E aí, o que você achou dessa revelação do Vin Diesel? Será que ele fez certo em finalmente contar a verdade? Eu quero muito saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo, porque o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Ah,
E não esquece, ativa o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando sair conteúdo novo. E se inscreve no canal para continuar acompanhando todas as novidades dos famosos. Obrigado por assistir e até a próxima!